Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Silvano Dias, formado em Filosofia e em Filosofia Clínica, portanto, desenvolvo terapia com abordagem na Filosofia Clínica, né? E trouxe para a discussão e para o nosso debate uma série de textos que eu estou produzindo, né? Uma série de vídeos que eu estou produzindo sobre empatia. Nós vamos produzir uma série de vídeos sobre esse fenômeno, né? Essa dinâmica, essa dimensão humana, que é a dimensão da empatia, como nós desenvolvemos e como nós podemos cultivar esse processo de empatia, que é a condição, de forma bem resumida, né? Que é a condição de se preocupar com a dor do outro, ou, de uma forma mais simples, a gente poderia dizer, tentar sentir a dor do outro, né? Numa outra perspectiva, numa outra abordagem, a gente poderia também dizer que estaria sentindo a dor do outro, ou seja, ter compaixão para com o outro, desenvolver esse processo de compaixão. Então, como que nós podemos desenvolver isso, né, numa perspectiva de uma sociedade em que a tecnologia tem sido um dos grandes componentes, né, de construção e de reestruturação das relações sociais, das relações humanas, né? Hoje nós estamos vivendo praticamente, a gente poderia dizer, sem muito exagero, numa sociedade tecnológica, embora é importante a gente destacar, as nossas relações estão marcadas, né, muito por esse viés tecnológico. No entanto, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com os outros, de forma real, concreta, ela não prescinde somente das relações tecnológicas, né? Embora a gente esteja vivendo esse período da pandemia, que é um processo de isolamento, e, portanto, isso tem dificultado mais esse processo de relação face a face com o outro. Nós estamos usando muito a tecnologia como um processo de construção das nossas relações interpessoais. E, nesse caso, para sentir essa dor do outro, o ser humano precisa sair de si mesmo. Cada indivíduo sair de si mesmo, ao sair de si mesmo, ele vai nessa direção desse outro para se preocupar com o outro. E não se preocupar somente consigo mesmo. Então, nesse campo, a dinâmica, né, e esse processo de empatia acaba nos auxiliando sempre na construção da nossa identidade. Porque eu não sou um ser sozinho no mundo, eu não me construo sozinho. Eu sou sempre um ser mediado pelas relações. As relações que eu dependo do outro e eu também, os outros também dependem de mim. E nesse processo em que há uma dinâmica de auxílio, né, contínuo, onde eu me preocupo com a dor do outro e o outro se preocupa com a minha dor, nós vamos criando um intercâmbio em que as relações humanas vão se construindo e vão se estabelecendo a partir de uma dinâmica da alteridade. O outro, embora sendo diferente de mim, eu necessito dele para construir a minha identidade. A minha identidade não é construída somente a partir de um processo de igualdade, mas para um processo de diferenças também, né? E é por isso que é necessário, mesmo que o outro seja diferente de mim, mesmo que o outro pense de modo diferente de mim, eu necessito do outro. Diante disso, né, podemos então dizer que a empatia é necessária, é algo fundamental para a nossa constituição do ser humano enquanto ser de relação, né? Por isso, ao perceber,
vários estudos na área da psicologia comportamental e da neurociência sobre a tecnologia e os processos de empatia, portanto, eu comecei a me preocupar com essa dinâmica, né, da empatia como um processo de construção da identidade humana, como um processo de construção do nosso modo de ser. O que a psicologia comportamental está apontando? A psicologia comportamental está dizendo que, a partir do momento em que a sociedade foi dando prioridades, né, colocando em primeiro ponto, em evidência, que as relações humanas estão mediadas pelas tecnologias, pelas mídias digitais, o que nós estamos percebendo? Que as nossas crianças estão sendo formadas a partir dessa relação da interação agora homem, sociedade, criança e sociedade, mas tudo isso mediada por essas tecnologias. E em alguns lugares essa forma de relação, de mediação, tem se tornado prioritariamente a forma de relação, de construção das relações. E isso tem desenvolvido áreas significativas do cérebro e, no entanto, tem utilizado menos a nossa capacidade de empatia. Então, parece que as tecnologias ela tem essa capacidade, ou não nos permite, somente pela tecnologia, a desenvolver os processos de empatia. É necessário, portanto, repensarmos como nós podemos articular essas relações humanas, tanto por meio das tecnologias, quanto pelas relações humanas concretas, reais, no dia a dia. Então é preciso estabelecer essas conexões entre o mundo real, concreto, e o mundo virtual, para que nós possamos desenvolver essa capacidade de empatia para com o outro. Somente as mediações das relações via tecnologia parece que tem empobrecido o desenvolvimento da capacidade de empatia. Assim, né, nós vamos ver que a neurociência, principalmente o professor Nicoleles, tem apontado também nessa mesma direção. Ok? Por isso que nós vamos estabelecer 3 vídeos. O primeiro vídeo vai ser sobre tecnologia e empatia, o segundo, neurociência e empatia, e o terceiro, filosofia e empatia. Então, aguardem as próximas edições dos vídeos para a gente propor as nossas reflexões. Acompanhe, portanto, né, as nossas postagens para você compreender como nós podemos desenvolver esse processo de empatia. Curta as nossas postagens e deixe seus comentários. Muito obrigado.